não efetivo, não ostensivo, mas um segurança infiltrado, ele com certeza conseguiria pegar. Porque, por incrível que pareça, doutor Rodrigo, doutor Clóvis, parece uma doença em relação a esses indivíduos. Tem indivíduos, inclusive, que têm CID no problema, CID de... até o doutor, depois que dará a próxima entrevista, pode até nos elucidar melhor, de exibicionismo. O indivíduo gosta de publicamente mostrar a genitália, ainda que não toque em ninguém. Já peguei casos assim, do indivíduo que estava num ônibus, tirando a genitália, ele ficava com o jornal à frente e depois, quando a mulher ou alguém olhava na direção, ele tirava para que a pessoa focasse a sua genitália. Porque é algum tipo de distúrbio, isso não é uma coisa normal. Mas, professor Newton, uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava preparando para fazermos a entrevista é de que, embora seja um assunto que todo dia a gente está vendo publicado alguma coisa, né? O número de registros é insignificante dentro de um universo tão grande, né? E chamava a atenção na publicação que eu vi de que uma notícia que saiu agora semana passada, né, há 2 semanas, de que havia aumentado de 62% o número de abuso. E aí me chamou a atenção, puxa, 62% é um número, é uma porcentagem significativa de um ano para outro. Mas aí eu vou ver que é de 34 para 55. Será que num ano só 34 assédios ocorreram? Quando a gente sabe que isso aí todo dia acontece às dezenas. Por que você acha que a estatística real é muito diferente do dia a dia? Boa pergunta. Isso é fácil de explicar. O próprio capítulo do qual nós tratamos aqui, dos crimes contra a dignidade sexual, obviamente que ele faz um paralelo com essa contravenção penal, que é o tema principal, é o nosso assunto principal de hoje. Os crimes contra a dignidade sexual, apesar de serem graves, apesar de serem repugnantes, e eu coloco aí o estupro como carro-chefe, inclusive o estupro de vulneráveis, onde se coloca crianças, onde se coloca pessoas que tenham debilidade mental, onde se colocam pessoas do famoso Boa Noite Cinderela, que são vítimas constantes desse crime. Com exceção dos crimes de estupro de vulneráveis, os crimes de estupro de pessoas comuns são de ação penal pública condicionada. E, obviamente, alguém pode estar assistindo o programa e não ter conhecimento técnico, é natural. A ação penal pública condicionada, ela dá o direito à vítima de representar ou não pela continuidade do inquérito policial e, posteriormente, outorga ao Ministério Público, ao promotor, o dominus litis, para ser o dono da ação. Então, como é um crime que envolve a honra objetiva daquela pessoa e também a honra subjetiva, o que ela pensa de si própria, o que a sociedade pensará dela, é óbvio que ela, às vezes e por muitas vezes, tem vergonha de expor aquela situação. É um trauma tão grande que ela tem vergonha. E corroborado a isso, doutor Clóvis, doutor Rodrigo, ainda tem o seguinte fato: funcionários mal preparados para lidar com o assunto. A mulher, às vezes, chega para fazer uma reclamação correta, porque não é dado a ninguém encoxar, assediar, abordar sexualmente uma pessoa, senão bilateral for, porque é óbvio, a relação sexual, qualquer que seja ela, tem que ser bilateral, senão não há que se falar. E aí o que acontece? O funcionário fala, mas você está com essa sainha, você está com essas pernas de fora, quer dizer, o próprio funcionário, que deveria ser um porto seguro para aquela pessoa, se torna um novo inimigo, o constrangimento. Haja vista que os crimes sexuais, até muitos anos atrás, as mulheres sequer denunciavam por medo da abordagem dos próprios policiais civis e de policiais militares quando tinham a notícia do crime. E graças a Deus foi criada a Delegacia de Defesa da Mulher, onde se tem mais tato para lidar com esse assunto. Então, em regra, o problema maior das estatísticas, que não são verdadeiras, as estatísticas realmente refletem, para mim, 10% do total, se muito. Mas é justamente isso, a vergonha, o constrangimento que algumas mulheres têm de tocar no assunto e ainda serem taxadas, ainda serem vilipendiadas mais uma vez na sua honra. Um ato de indignação
multiplicado com maior uma proporção muito maior. E o que é pior, às vezes a mulher vai lá fazer uma denúncia, o funcionário despreparado já coloca em xeque a reputação dela perante outras pessoas, ela fica mais constrangida. E nós estamos falando, eu, senhor, os doutores, de casos esporádicos de frequência ao metrô, mas tem pessoas que vivem diuturnamente no metrô, trabalhando, dependendo do metrô, dependendo dos ônibus, e elas vão continuar naquele horário, que é um horário que necessitam para poder ir ao trabalho. Como é que vai fazer? Olha, e no outro dia as pessoas, olha, aquela é a mulher daquela situação. Então elas acabam ficando constrangidas porque tem uma exposição muito grande. E é curioso que você citou nisso, Newton, porque há uns meses me procurou uma cliente no escritório e ela tinha sido agredida pelo marido pela 4ª vez. E ali o problema não era apenas a agressão, era um problema muito maior do que aquele. Entre outros, um pouco de falta de autoestima dela. Na primeira agressão que ela sofreu, ela foi a uma delegacia de polícia e ela chegou para o escrivão do plantão e contou o fato. E eles fizeram lá um BO. Na segunda vez, ela foi novamente à delegacia e o escrivão disse a ela: você está com ele ainda, então você gosta de estar apanhando. E dali ela já desacreditou no judiciário, desacreditou no poder de polícia. E só foi, depois de várias outras ocorrências, foi até a DDM, que é a Delegacia da Mulher, e lá teve um atendimento qualificado. Talvez até o fato de ter uma Delpom, que é uma delegacia do metropolitano, do metrô, seja melhor para registro, mas não está funcionando muito bem. No nosso segundo bloco, que nós estamos agora indo já para o nosso intervalo, o que é bom passar rápido, né, Clóvis? Sempre assim. Eu gostaria que você, por gentileza, esclarecesse ao telespectador a diferença entre os tipos penais que podem acontecer nessa situação. Ótimo. É uma contravenção, é um estupro, há uma situação mais grave, pode acontecer da lesão corporal aumentar a pena, se acontecer ou não. Gostaria que você esclarecesse isso. Certo, Clóvis? Isso. Só lembrando ao telespectador que o nosso programa ele é reprisado todas as terças-feiras, às 7h30 da manhã, obviamente. Ele é transmitido em tempo real, agora, domingo à noite, pela internet, d11.com.br. E após, na semana seguinte, o vídeo desse programa vai para o canal YouTube, lá na TV Proleges. Então, basta acessar proleges.com.br, que todas as nossas entrevistas, feitas aqui semanalmente, são disponibilizadas para que os telespectadores possam assistir novamente quando tiverem o interesse e indicar aos seus amigos, porque boa informação não faz mal para ninguém. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já.